pessoal, estamos chegando à reta final do nosso curso, né? Última unidade do nosso livro didático. Então, dando início à nossa aula, hoje o tema é Ética e Transparência no Serviço Público, compromisso de todos na construção da cidadania. Então, gente, só recapitulando o conteúdo das aulas anteriores, nós trabalhamos com planejamento escolar, com fases do planejamento, com noções de estratégia, de cronograma e as diferenças entre planejamento e plano. Hoje, nós veremos o que a ética, né, pode influenciar dentro do serviço público, dentro da sua escola. Então, primeiramente, vamos trabalhar com a noção de ética. A palavra ética, ela é uma palavra de origem grega. Ela é uma palavra de origem grega que quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza sua própria vida na sociedade. A ética também, pessoal, ela tem significados variados, tá? Então, há vários autores que têm uma reflexão, né, um pouco, não totalmente diferente, mas diferencia um pouco de autor para autor. Mas, basicamente, o que nós podemos dizer? A ética, ela pode ser concebida, né, também como um padrão, ok? Como um padrão de comportamento, ok, pessoal? Mas o que seria esse padrão de comportamento? É que ele é orientado pelos valores e princípios morais e da dignidade humana, tá? Então, nesse sentido, equivale à forma como a pessoa transforma em conduta os valores que vão surgindo no interior da cultura em um determinado momento histórico, né? Então, a dimensão pessoal das ações humanas nós chamamos de ética, ok? A sua função é problematizar os valores. Opa, pincel aqui. Então, a função da ética é problematizar os valores morais e virtudes e as finalidades norteadoras da ação do indivíduo. Então, frequentemente nós ouvimos aquelas expressões, né? Por exemplo, ética no serviço médico, né? Ética no jornalismo. Por exemplo, teve uma situação, né, professora, onde eu um dia abri o jornal, né? E tinha uma foto, né? Tinha uma pessoa tinha morrido de forma bem trágica, né? E tinham tirado a foto estampada na primeira página do jornal, né? O jornal de domingo. Aí todo mundo ficou chocado na época. Eu lembro que muita gente ligou e escreveu para a redação do jornal para criticar que aquilo era falta de ética, né? Como que você divulgava uma foto daquela na capa de um jornal de domingo, que era onde toda a família sentava, tinha criança em casa que via aquilo ali. Então, a gente escuta falar muito da palavra ética no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, algumas situações, ética na medicina, né? Ética médica, ética no jornalismo, ética profissional. Então, é uma palavra que ela está muito ligada às nossas condutas, né, no dia a dia. É interessante porque mesmo sem a pessoa estudar, ela sabe o que é. Né? Quando a gente estuda, a gente tem um nível mais profundo, mesmo porque é muito abrangente. Quando a gente fala de ética, é muita coisa envolvida, né? Mas mesmo assim, as pessoas sabem o que é. Quando você descumpre alguma norma do teu trabalho, da tua escola, fulano lá pode nunca ter estudado isso e fala, nossa, a professora Jamile não foi ética no que ela fez, né? E é interessante como é muito ligado também, quando a gente fala de ética, a gente está falando diretamente sobre a moral também, né? O tempo todo a gente ouve isso. Como que fulano falou isso se ele não tem moral para falar isso? Porque ele também faz isso, né? Então, tudo é diretamente. Eu achei muito... vendo melhor o assunto,
são 3 palavras assim que determinam bem o significado, que elas se relacionam, né? Que é ética, moral e caráter. Então, quando a gente fala os 3 ali, na verdade, eles estão bem linkados, né? Quando a pessoa, ela não fez uma determinada coisa certa, fala assim, aquela pessoa lá não tem caráter, quando, né? Então, as pessoas falam isso mesmo. Mesmo sem estudar, por isso que eles falam assim, a ética, no caso do servidor público, porque quando nós somos servidores públicos, a gente, automaticamente, como a gente já falou muito da burocracia, a gente tem muitas normas a seguir, né? Então, essas normas, a ética do serviço público, ela está diretamente ligada às leis. Porque quando a pessoa formula uma lei, ela está se baseando num princípio ético. Porque ninguém vai formular uma lei, a partir de hoje todo mundo tem que matar o outro, entendeu? Então, quando uma lei vai ser feita, ela é em cima de um princípio ético. Então, quando a gente está seguindo as normas ou a lei do que está estabelecida lá no nosso trabalho, a gente está seguindo uma conduta ética, né? Então, mesmo sem saber, as pessoas seguem isso. Exatamente. Então, mais um pouquinho sobre ética, pessoal. Então, como nós falamos, né, a gente escuta muito falar sobre ética, né, bastante frequente. E a palavra ética, né, como a professora Aline falou, é um padrão de comportamento, tá? De um determinado grupo de pessoas. Mas falando, professora, por que de um determinado grupo de pessoas, né? Já vamos falar sobre isso. E outras vezes também, esse termo ética pode ser usado no sentido valorativo, tá? Quando dizemos que a pessoa é ética, né? Passando a ideia de que estamos reconhecendo que ela toma atitudes adequadas, corretas e aceitáveis. Na verdade, quando ele cita essa parte valorativa, professora Jamile, eu vejo como eu estou fazendo até um elogio a você. Exatamente. Né? Nossa, mas a professora Jamile, ela segue bem as normas, ela é uma pessoa muito ética, então eu estou dando valor para ela, como se ela fosse, eu estivesse fazendo um elogio para você, né, professora? Eu achei muito interessante quando ele cita, o nosso caderno cita essa parte de falar que é um valor que a pessoa tem, né? É uma característica boa, na verdade, né? Isso. E quando a gente fala que de acordo com o costume, o comportamento de um determinado grupo de pessoas, né? O que isso quer dizer, pessoal? É o seguinte, nós vimos que conforme a sociedade, conforme as pessoas elas foram se organizando com o passar dos tempos, os grupos foram surgindo e os grupos foram se tornando mais complexos, né? Então, cada grupo determina o seu próprio código de ética, né? Então, cada um tem o seu conjunto de condutas. E até porque, imaginem, por exemplo, de regiões para região, de uma região para outra. Imagina no Oriente Médio, lá há um determinado código de ética, né, de costumes. E aqui, por exemplo, no Ocidente, nós temos outro. Então, você observa isso de país para país e dentro de uma mesma região e de um grupo para outro, né, como uma classe profissional. Ok? Então, a ética, pessoal, nós podemos classificá-la em dois tipos, tá? Nós temos a ética descritiva, ok? Que ela preocupa-se, né, em descrever as características predominantes em várias sociedades, né? Investigando sem julgar o certo ou errado o que constatou, ok? Então, lembrando, quando nós falamos em ética descritiva, a gente só analisa, tá? Não julga, perdão, a gente só analisa sem julgar, ok? Você só avalia o panorama. O pincel está... Ok. E já a ética normativa, ela preocupa-se, ok? E mostrar as ações que são certas e aquelas que são eticamente aceitáveis, né? Então, aqui já tem a questão do julgamento, do certo e errado, né? Então,
tomando uma determinada sociedade como referência. Então, nesse sentido, não busca o que é, mas o que deve ser. Então, a ética descritiva, ela reflete, né, sobre o que é, e a ética normativa, ela fala como deve ser, né? Tipo, ela é mais utópica, né? E o que é a ética, pessoal? O que a gente pode falar depois de todas essas reflexões? Que ela é um elemento presente em toda a conduta humana, como nós dissemos. Mesmo que você não tenha estudado, não tenha trabalhado nas bases filosóficas, mas você sabe, né, o que é ético e o que não é, né? Então, nós podemos dizer que todo homem possui um senso ético, ok? Todo homem possui um senso ético, que permanentemente o leva a avaliar e julgar suas próprias ações, ok? Visando identificar se elas são, por exemplo, certas ou erradas, ok? Justas ou injustas. Então, nessa lógica, ela é uma reflexão crítica sobre a moralidade das ações humanas, ok? Aproveitem ou reflitam sobre essa figura aqui, que ela é bastante interessante, né? Ela dá essa ideia de ética, né? Você está ali na corda bamba. É porque muitas vezes, professora, olhando bem essa figura mesmo, muitas vezes a gente está num determinado lugar, vamos supor, igual essa pessoa aqui em cima da corda, e muitas pessoas acham que o certo é isso e muitas pessoas acham que o certo é aquilo. Por isso que eles falam que a ética descritiva, ela descreve, mas ela não julga, porque muitas vezes, assim, para determinados assuntos, eu posso achar que algo está certo e você pode achar que algo não está. Então, a gente vai acabar confrontando, né? Então, tem esse ramo da ética que ele fala assim, ó, ele descreve de uma determinada maneira, mas ele não julga se é certo ou errado aquilo lá, né? E muitas vezes a gente se encontra nessa situação, a gente está em um determinado, às vezes, um problema, enfrentando algum problema, e tem lá, não, é isso que tem que ser feito, é isso que é o ético, é isso que... para você que tem um bom caráter, é isso que tem que fazer, e as outras, né? Então, às vezes a gente se encontra nesse impasse, a gente muitas vezes não sabe para onde ir. Entra um pouco naquela, você falando da questão de às vezes é melhor não entrar no julgamento, né? Entra um pouco naquela ideia, né? Por exemplo, aquela frase bem comum, política, sexo e religião não se discute. E futebol, futebol não se discutem, né? Mas é porque quando você vai entrar numa discussão dessa, você tem que ter uma fundamentação muito boa, né? Porque eu, sinceramente, eu não gosto de entrar nessas discussões, porque geralmente ou sai briga ou a discussão fica bem séria, então eu prefiro não entrar em conversar, principalmente essa parte de religião, né? Na verdade, cada um tem a sua, isso aí não é para ser discutido, mas tem muita gente que gosta de discutir, né? Mas é bem isso mesmo, porque dentro do meu conceito, por exemplo, eu acho que o certo, o que é moralmente certo fazer é a minha religião e você acha que é a tua, então logicamente que a gente vai confrontar. Então tem coisas que a gente não pode afirmar o que é certo, o que é errado, porque às vezes pode ser certo para mim e não para você. E só para vocês terem uma ideia, atualmente nós passamos por uma série de discussões sobre temas que basicamente dividem a sociedade. Por exemplo, questão de pena capital, aborto, né? São temas que são bem espinhosos. Redução da maioridade. Redução da maioridade penal, né? Então, são temas que você... se você levá-los à discussão, né? Vai gerar aquele celeuma, né? Não, e olha como que funciona essa cadeia. Quando a gente elege um servidor público, né?
ou elege um candidato lá, a gente está colocando ele lá para representar a gente. Então, quando tiver uma votação que for para aprovar uma lei dessa, que for para... eles que vão fazer pela gente. Então, é por isso da importância, principalmente dentro do setor público disso aí. Quando você for, por exemplo, votar num candidato alguma coisa, logicamente que você tem que ver a história do cara, né? Porque depois, quem que vai... Muitas vezes depois agora você fica falando assim, eu não concordo em fazer isso, aquilo, outro. Mas na hora de votar também você não viu quem que estava votando, né? Então, por isso que é extremamente ético você pesquisar uma pessoa antes de votar nela, porque depois é ela que vai representar você lá dentro, exatamente, né? Então, voltando, pessoal. A professora Aline tinha falado no início, né? A questão da ética, moral e caráter, né? Que são palavras que geralmente elas estão intrínsecas, né? E aqui nós vamos trabalhar com o conceito de ética e moral, tá, pessoal? Geralmente, trabalha-se ética e moral como sinônimos, tá? Só que, basicamente, o que nós podemos falar sobre a moral? A moral, ela é um termo que vem do latim, enquanto a ética vem do grego, moral vem do latim, ok? E moral, pessoal, moral quer dizer costume, ok? Então, nesse sentido, a gente pode falar que moral é um conjunto de regras, normas e valores que visa regular, ok, as relações estabelecidas entre os indivíduos no âmbito de uma determinada comunidade social. Então, basicamente, gente, o que ocorre? A moral, se nós formos tentar defini-la, né, também tem uma discussão muito grande. Há vários autores que trabalham com diversas formas de reflexão sobre isso, né? Mas, se nós formos fazer uma definição básica, imagine o seguinte: a moral, ela é um reflexo, ok, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa criação, da comunidade onde nós estamos inseridos. Então, ela é algo natural, ok? Então, a moral, você não precisa ser estudado, não precisa ter um grau de abstração grande para saber o que é moral e o que é bem imoral, tendencioso, né? Porque, por exemplo, os meus valores, o que eu acho certo, eu vou passar isso para o meu filho, né? Que o meu pai passou para mim, né? Então ele vai crescer achando que aquilo lá é o certo, né? Então é por isso que fala que um conjunto de valores. Isso, é um conjunto de valores que a gente já vem de trás, né? E nós passamos para os nossos filhos e assim por diante. Isso. Ao contrário que, se a gente for comparar, então, a moral e a ética, então, a moral, ela é inerente, natural, ela passa de como se fosse uma questão cultural. Ao passo que a ética, ela já exige um grau de abstração maior, exige um grau de reflexão. Então, a gente pode falar que, enquanto a moral, ela é, digamos, a força do hábito, né? A ética, ela já é a reflexão, ela já normatiza, né? Ela já orienta os valores morais, né? Porque, como a professora falou, às vezes algo que passou de geração para geração não é ético, né? É considerado como moral, né? Mas não é ético, ok? Dentro desse contexto. Então, continuando, a ética, ela é reflexão sobre o comportamento humano, ok? Ou sobre o conjunto de normas morais que orientam ou deveriam orientar a vida de uma sociedade. Então, por sua vez, a moral significa os valores ou normas práticas de convivência em um grupo social, né? Agora, gente, conforme nós tínhamos iniciado no começo da aula, falamos um pouquinho da questão da ética no serviço público, ok? Então, você aí do outro lado
é servidor público. Então, como que a gente pode trabalhar a questão da ética, da moral, dentro da nossa atividade, ok? Então, quem regulamenta a ética no serviço público, porque nós temos que, enquanto servidor público, você tem um código de condutas a serem seguidas para manter a harmonia, a lisura dentro do serviço público, tá? Então, por exemplo, nós falamos bastante nas aulas anteriores sobre a questão de gestão participativa, transparência, nas ações do serviço público, gestão democrática. Qual que é a relação disso com ética? É que, se você pensar bem, se as suas ações são transparentes, se você numa gestão participativa vai envolver um número grande de indivíduos, você tem que ter muito cuidado, cada um tem que ter muito cuidado com as suas ações, para que sejam sempre pautadas dentro dos princípios éticos, ok? Então, conforme, por exemplo, nós viemos falando nas aulas anteriores, o fato da pessoa não desanimar, para ela tentar melhorar a administração, melhorar a secretaria da escola, para não deixar que, às vezes, um empecilho desmotive, ela desista, Mas quando você vai lutar para melhorar alguma coisa, você tem que fazer isso tudo baseado dentro das normas da tua escola, por exemplo, e também você não pode ser aquele tipo de pessoa que não cumpre. Porque é muito fácil, por exemplo, a professora Jamile chegar e falar, a gente tem que melhorar isso, 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 mas a professora Jamile é uma das pessoas que ela não cumpre quase norma nenhuma, Então fica muito complicado você lutar por alguma coisa, sendo que você não está seguindo o que está sendo passado. Então a primeira reflexão que eu acho que tem que ser feita é como você está sendo ético dentro como que tá sendo o teu grau de ética dentro do teu trabalho, Seja na escola, seja numa empresa privada, seja, Mas como você está lidando com essas normas? Porque eu já vi muitos casos, por exemplo, eu tenho uma experiência um pouco maior na parte da empresa privada, então eu vi muitos casos da pessoa chegar lá, quando ela está sendo contratada, por exemplo, você passa, por exemplo, lá um livro com todas as normas da empresa, tudo é lindo, Por quê? Porque ela está ali, ela está lutando para conquistar aquele emprego. E a pessoa, depois ela entra naquele nível, ela quer o emprego, daí depois ela começa a dar uma estabilizada. E nesse momento dessa estabilizada, essas normas elas deixam de ser lindas, na verdade, Então tem muita coisa que passa a não ser seguida, Isso acontece bastante com pessoas que ficam muito tempo no mesmo emprego. Então acabam tipo, isso aí não está certo, eu não concordo com isso, não vou seguir. Muitas vezes você está lá, você está trabalhando lá, então você tem que seguir as normas que foram aplicadas naquele determinado lugar. E na escola a mesma coisa, você entrou na escola, existem as normas da escola, e o mais certo, é a gente cumprir isso aí, para a gente ter moral de cobrar melhorias em cima. Exatamente. Então, tem muita gente ainda, muitos estudiosos que falam que ética e moral é a mesma coisa, só que é bem o que a professora falou, ética é do grego e moral é do latim, Então, como eu falei no início da aula, é um tema muito abrangente mesmo, tem muita coisa para estudar aí dentro. Mas, com base no que a gente está falando aqui, a primeira reflexão mesmo que eu faria para vocês fazerem era essa. Como que eu antes de você olhar o outro, antes da gente olhar, antes de eu olhar o que a professora Jamile está fazendo, não, o que eu, professora Aline, estou fazendo certo aqui dentro, e o que eu estou fazendo errado que eu posso melhorar, porque tudo isso tem a ver com a ética, Isso, porque você imagina o caos que seria dentro de uma organização se porque o que acontece? Quando as pessoas elas começam a infringir, por assim dizer, esses princípios éticos, o que ocorre é que você desarmoniza o ambiente, Então, começa a virar aquele antro de acusações, Então, você começa a ultrapassar o seu limite e sai do seu limite e vai para o limite do colega, E daí o assunto em pauta, na verdade, é nem discutido, e o que a gente começa a discutir é o que você faz de errado e o que eu faço de errado. Então, é bem complicado isso aí. Pra gente lutar e conseguir melhorar a nossa escola, a gente tem que
primeiro seguir as normas que ela estabelece pra gente, né? Exatamente, porque senão fica aquela acusação, né? Ah, hoje nós vamos fazer isso. Você não tem moral para falar nada, você não cumpre, né? Ah, mas você também não fez aquilo ali. Aí você imagina uma reunião, lembra que a gente falou das reuniões, né? Aí se você não dá exemplo, né? Mesmo que, primeiro, a gente tem que ver, você é chefe de um setor, né? Você tem que começar dando exemplo, né? E mesmo depois que você não seja, você tem que sempre procurar manter a sua conduta, né, pautada dentro dos princípios morais e éticos, ok? Então, gente, mas legalmente falando, o que regulamenta a ética no serviço público? Então, no Brasil, né, considerando o nosso país, basicamente, quem define a ética no serviço público é a Constituição Federal de 1988, ok? Que também é chamada de Constituição Cidadã, ok? E lá, os princípios que regem o serviço público estão fixados, ok? E essa Constituição, pessoal, ela definiu alguns mecanismos importantes, ok? Ela definiu alguns mecanismos importantes para o pincel. Então, para a participação da sociedade, ok? Visando o planejamento e a tomada de decisões, ok? E dentro da administração pública, gente, a ética, ela é orientada por princípios, tá? A gente chama, nos cursinhos, né, quem é concurseiro aí, a gente chama de LIMP, né, professora? O LIMP é a legalidade, ok? A impessoalidade, a moralidade e a publicidade. A legalidade, o que significa isso? Implica o reconhecimento da lei como uma das mais importantes condições para assegurar a vida em comum. Então, por exemplo, quando você está no serviço público, você não pode errar, né? Você não pode dizer que você deixou de fazer ou fez algo ilegal por desconhecimento da lei. Porque enquanto agente público, você tem a obrigação, né, de saber de toda a legislação que pauta a sua atividade, tá? Então, o princípio da legalidade, ele implica no conhecimento dessas leis, né, na conduta pautada na legislação vigente, ok? Aí temos a impessoalidade. A impessoalidade, ela revela a maneira mais clara, né, revela de maneira mais clara o caráter público do serviço público, ok? Fazendo com que na administração pública sejam evitadas, ok? Condutas associadas a preferências, privilégios, condutas ou diferenças, ok, pessoal? Dentro dessa impessoalidade, professor, eu acho que está bem ligada à parte do nepotismo, né? Eu não vou favorecer, eu não posso favorecer, né, meus parentes, assim, então ela entra bem nessa conduta de impessoalidade que nós estamos falando aqui. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que quando eu entrei no serviço público, eu peguei um dia para ler a legislação e cheguei nessa parte da impessoalidade e o livro no qual eu estava estudando, ele dava exemplos, né, de condutas que seriam vetadas ao serviço público. Então, uma delas era, por exemplo, fazer festas de aniversário, né? Ah, o colega do setor está fazendo festa de aniversário, vamos comemorar, né? Aí tem aquele bolinho, tudo, aí o autor falava, isso é vetado dentro do serviço público. E como que a gente faz isso, né? Como tem essas coisas? E por que a questão da impessoalidade, pessoal? Porque vocês imaginam, por exemplo, eu não posso preterir um ao outro. Por quê? Porque o serviço é público, é de todos, ok? E todos nós somos iguais perante a lei. Então, tecnicamente, né, você não poderia privilegiar uma pessoa, né, em função de outra, né? Então,
Por exemplo, se a atividade é pública, o serviço é público, você não pode levar o seu genro, né, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho para trabalhar dentro de um cargo que ele deveria ser público, né? Então, a impessoalidade ela está relacionada a isso. Próximo princípio nós temos é a moralidade. A moralidade, ela garante a ideia de que a conduta ética dos servidores públicos não pode ser contrária ao padrão ético, ok? Definido de forma mais geral pela sociedade, em sua totalidade. Então, quando não levado em consideração, ocorre a violação dos direitos do cidadão, bem como o comprometimento dos valores e dos bons costumes em uma determinada sociedade, ok? Então, aquilo que nós já falamos, se você não age de forma ética, né, dentro da moralidade, você abre precedente para que outras pessoas elas sejam prejudicadas, porque principalmente você enquanto agente público, né, se você deixa de realizar a sua atividade de forma moral, né, você acaba de alguma forma lesando o cidadão, né? Então, isso é totalmente imoral, né, dentro do serviço público, né? Você como agente público tem que garantir que os serviços, né, eles possam garantir os direitos do cidadão. Quando você não faz isso, né, você prejudica todo um grupo. E a publicidade. A publicidade, pessoal, ela está estreitamente relacionada ao aspecto público da administração pública. E a ela se associam importantes ideias, como, por exemplo, transparência, que nós já falamos, ok? E da necessidade de prestar contas diante do público, certo? Então, quando a gente fala em a publicidade, ela é um dos princípios da administração pública que eu considero dos mais importantes, porque vocês imaginam, a gente passa por um momento em que o recurso público, né, às vezes ele some, você vê que às vezes ele não foi aplicado de forma correta. Aí vocês imaginem, se isso se a gente tem ciência dessas coisas e nós estamos no patamar em que chegamos, imagina, né, se nós não tivéssemos. Imagina se a gente não tivesse a questão da transparência na questão da publicidade, né? Então, se você está utilizando recurso público, né, principalmente ligada à questão do recurso, à questão das atividades, você tem que prestar contas, você tem que dar uma satisfação à sociedade, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a questão você pode entrar no site, né, pode verificar o que está sendo gasto, o que foi arrecadado em impostos, né? Tem até ONGs que trabalham em prol do aumento da transparência, né? Você clica lá, aí tem um impostômetro que ele é como se fosse um cronômetro, né? Um relógio que ele vai mensurando tudo que é arrecadado por meio de impostos. Você também pode, de repente, pensar assim, aquele candidato que eu elegi na última eleição, o que será que essa criatura está fazendo, né? Aí você entra lá, aí você verifica os processos que ele emitiu, os projetos que ele propôs, né? Então você tem direito a tomar conhecimento, né, dessas ações que envolvem o serviço público, ok? Então isso é muito importante. E, diante de tudo isso, é importante observar que esses princípios, né, ou valores fundamentais do serviço público, eles não existem, tá, de forma isolada, tá? Na verdade, cada um deles só pode ser compreendido à luz dos demais. Então, são esses princípios que asseguram ao cidadão
não haver espaço para abuso de autoridade, tá? Embora esse seja um perigo que ronda constantemente o serviço público em níveis variados, né? Então, assim, quando esses valores são vividos no setor público, redimensiona-se a cidadania, ok? E ainda sobre ética na administração pública, também é importante a discussão desses princípios, tá? Por quê? Porque a ampla discussão, ela pode contribuir para a democratização, olha só, voltando aqui, a democratização das organizações, como por exemplo, a escola, pessoal. Então, o conhecimento dos princípios pela população pode ampliar a participação do cidadão em decisões que podem influenciar no trabalho que a escola desenvolve, certo? Então, quando os referidos princípios não são seguidos, pincel, pincel. Então, quando esses princípios eles não são seguidos, eles podem abrir margem, né, para aparecer sérios desvios de conduta nesse espaço, como por exemplo, né, a ideia de corrupção. Então, corrupção é um tema que ele está em voga, né, na nossa sociedade. Infelizmente, não somente na nossa, né, é algo que está se tornando endêmico, né. E o que ocorre? Quando você, imagina o seguinte, a gente tem sempre que ter cuidado, né, principalmente você, enquanto um servidor público, a pautar todas as suas condutas dentro da moral e da ética. Por quê? Imagina o seguinte, você tem uma situação, aí você um dia sai um pouquinho da linha, né? Você fala, não, é só hoje, né? Só hoje, né? Só um ajustezinho aqui. Aí depois vão aparecendo outras situações e você sempre vai estendendo essa linha, né? Esse limite da ética e da moral. Aí chega um ponto em que isso extravasa, pessoal. E você abre precedente para corrupção. Corrupção ela não acontece só lá no ramo da política, não. No dia a dia, ok? Isso também, nós também, quando a gente não segue a moral e a ética, a gente também está sendo corrupto, ok? Então, ali no seu trabalho, quando você sabe, por exemplo, ali eu já vi acontecer muito isso, por exemplo, secretaria escolar, né? Você tem uma lista longa de espera numa escola super disputada, né? Aí você tem um amigo, né? Ou então você tem uma prima, irmã, né? Que quer tanto colocar o menino lá naquela escola, o que você faz? Não, eu vou abrir um espaço para você, eu pego e passo você na frente, né? Aí o que acontece? Isso é corrupção, pessoal, ok? Isso é corrupção, isso é feio, não pode fazer, tá? E isso acontece bastante, gente que trabalha em escola, a gente ouve muita gente se gabando, não tinha vaga na escola, né? Mas eu tenho uma prima, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó que trabalha lá na secretaria, ela me passou na frente de todo mundo, né? E matriculou meu menino, né? Gente, isso é tão feio, porque vocês imaginam, você já está, a ideia de passar de geração para geração, né? Você já está ensinando seu filho, né? Que passar por cima, né? Dá um jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho brasileiro é normal, né? É sinal de esperteza, né? Então, a gente tem que pensar muito nas nossas ações, pessoal. Principalmente quanto a gente, porque olha só, o que a gente falou sobre a questão de você prejudicar o direito do cidadão, né? O direito do próximo. Então, você acha que, não, eu estou só ajudando ali. Mas às vezes você está ajudando mas está atrapalhando um monte, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Que onde falta ética, onde falta moral, mora a corrupção, ok? Isso é algo que a gente tem que limpar dentro do serviço público, ok? Aí o que ocorre, pessoal? Essa exigência, né, de que o serviço público seja ético obriga-o a responder por suas ações, tá? Decisões e escolhas diante de uma instância determinada, que é o quê? A cidadania, né? A sociedade, pessoal. Então,
A ética no serviço público, ela é extremamente importante, tá? E ela se relaciona à ideia de conduta profissional, ok? Cuja base é um padrão definido a partir dos princípios analisados, né? Mas então, o que significa ser responsável no serviço público? Significa que aquele que responde por algo ou por alguém, ok? E que, portanto, está obrigado a dar uma resposta em determinada situação, né? Então, quando você é um agente público, né, você é responsável pelas suas ações, pelas ações do setor. Então, você tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante aquela ideia de que, se você responde pelo setor, você tem que ser o primeiro a dar exemplo, tá? Porque, imagina, se você dá uma escorregada, sai dali em um momento, abre precedente para que toda a equipe também comece a fazer tudo errado, comece a agir de forma corrupta. E aí, quando o setor for chamado à responsabilidade, você vai ter que responder por isso, ok? Então, tem que ter muito cuidado com as ações que a gente desenvolve, tá? Porque tudo que a gente faz dentro do serviço público, isso é transparente, né? Deve ser transparente. E essa questão da transparência, isso favorece ao processo de democratização, favorece a harmonia dentro daquela instituição. Ok? E sobre a responsabilidade e essa transparência na administração pública. A administração desenvolvida na escola, pessoal, ela não é apenas responsável por aquilo que faz, mas também pode ser responsabilizada quando deixa de fazer algo que deveria, tá? Então, quando a gente fala que você é responsável por aquilo que faz, aquilo que você não faz, você também pode ser responsabilizado por isso, tá? Porque isso aí é negligência, ok? Então, você também tem que ter muito cuidado, tá? Então, planejou, né? Sabe que tem uma lei, sabe que tem que cumprir com tudo aquilo ali, cumpra, ok? E só se for um motivo muito, muito, muito forte, né? Que aí você tem que justificar, ó, não cumpriu-se isso, por conta desses motivos, tá? Mas você não pode simplesmente deixar de fazer pela sua vontade ou porque você não se esforçou para isso, tá? Também é importante você lembrar que a cobrança desse padrão ético ajuda a construir e fortalecer, okay, a cidadania plena, cobrando a ética e a transparência nas organizações públicas, tá? Então, tem o professor Milton Santos, né, que já é falecido, ele dizia que a cidadania é como uma lei, ok? Ela existe, mas precisa ser descoberta, aprendida, usada, ampliada e reclamada, tá? Então, nesse processo, não resta dúvida que a educação seria o mais forte instrumento de formação do cidadão, tá? Então, quando a gente falou a respeito de formação cidadã, isso não é só algo entre professor e aluno, né? Em casa, a educação que você dá para os seus filhos, né? Isso é uma forma de você prepará-los para a cidadania. O fato de, não joga um lixo no chão, né? Dê bom dia, né? Peça licença, não fure fila, né? Isso são formas de você educar também o indivíduo. A escola, ela só vai complementar aquilo que tem que vir de casa, ok? Então, e dentro da escola, você também, enquanto agente, está vendo algo errado, né? Você pode intervir, né? Interfira ali, ok? Mas todos nós somos responsáveis, enquanto servidores públicos, né? Pela questão da formação cidadã. Dentro do nosso do caderno tem um pensamento muito interessante aqui, que é, você já parou para pensar que a confiança que as pessoas têm na administração pública varia, entre outros motivos, em função da eficiência dos serviços que é prestado a você?
Então, por exemplo, vamos supor aqui que você foi lá no INSS e você foi mal atendido, a pessoa lá não conhecia o que estava fazendo, então você começa a pegar isso e falar assim, nossa, mas não é eficiente isso aí. Às vezes é porque você pegou uma pessoa naquele momento que não era, mas o serviço que foi prestado para você não foi bom. Então você começou a julgar isso, né? Então, agora vamos passar isso para você. Professora, vamos supor que eu dentro da secretaria, eu atenda mal um pai de um aluno, alguma coisa. O que vai acontecer? O reflexo da escola inteira, aquele pai vai começar a achar que é ninguém, todo mundo igual. Então, mesmo que se aplica para quando não funciona com a gente, se aplica para quando a gente não faz funcionar para os outros, entendeu? Exatamente. Então, dentro desse processo, pessoal, nós temos o orçamento participativo, tá? O orçamento participativo, né, dentro da questão da ética, da transparência, né, é uma forma de você prestar contas, né, de você dar publicidade às ações de uma determinada instituição. Então, ela mostra que os indivíduos podem, ok, e devem participar das ações e decisões que lhe dizem respeito na vida cotidiana como cidadãos, tá? Então, uma forma de você visualizar isso é por meio do orçamento público. Aí aqui nós temos um exemplo de ciclo de inovação na gestão pública, né? Que começa aqui desde a pesquisa de ideias, né, até a pactuação das ideias, né, a pactação das ações, até a implantação, né? Não, é interessante porque se a gente vê bem esse gráfico, a gente vê que quase 50% disso tudo é feito na parte da captação de ideias, né? Isso. Então, tudo é muito bem estudado antes de... agora a gente aprovou e a gente vai começar a avaliar para ver se pode virar um projeto, né? Então, até dentro do orçamento público, da administração pública, é tudo em cima de planejamento, né? Conforme a gente viu nas 2 ou 3 aulas anteriores, a gente falou muito de planejamento. Então, o planejamento começa desde quando eu tive uma ideia para melhorar, até o momento em que ela se concretizou lá e o orçamento saiu e foi pago e foi feito, sabe? Só que para esse ciclo, quando ele é feito de maneira correta, de maneira ética, né, ele dá muito certo, né? Só que é o seguinte, não é somente eu ter uma ideia e falar assim, ó, vamos fazer e vamos pagar, né? Não, tem todo um contexto em cima disso aí, tem todo um estudo em cima disso aí, e é bem interessante para quem tiver mais dúvidas mesmo. Na verdade, é só ir no Google que lá você colocar lá o orçamento público que você vai saber um monte de coisa aí. É bem interessante a gente saber. Exatamente. Para a gente reivindicar, a gente tem que saber, né? Isso. Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, nós trabalhamos o conceito de ética, né? As diferenças entre ética e moral e também vimos um pouco os princípios que orientam a ética no serviço público, né? A ética na administração pública, que são os princípios do LIMP, né? E a responsabilidade e transparência na administração pública. Ok? Agora, vocês vão para atividades de sala e logo, logo nós voltaremos.